Então a Bíblia é um livro humano criado por homens sobre um Deus imaginário. Bom, hoje eu vou rebater alguns comentários que eu tenho recebido ultimamente aqui no canal e não tenho nada contra quem comentou, só tô rebatendo esses argumentos porque são argumentos que não têm fundamento nenhum. Primeiro a gente vai falar sobre a historicidade e a precisão arqueológica da Bíblia. Se a Bíblia fosse só um livro humano, sem nenhum tipo de historicidade, sem nenhum tipo de valorização, provavelmente as histórias ali seriam mentiras, como a maior parte dos mitos inventados dos deuses gregos, deuses romanos. Nenhuma dessas histórias tem conexões históricas e arqueológicas tão precisas quanto a Bíblia. A Bíblia ela é um livro que ela foi mantida durante séculos, preservada durante séculos, mesmo durante várias perseguições. Inclusive perseguições com esse tipo de argumento que a gente tem, de que a Bíblia é só um livro humano, de que não há nada espiritual nele. A Bíblia ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela vem sendo guardada, mesmo sendo combatida durante milênios, cara. Não é agora, ela é combatida desde o primeiro século. A historicidade ela é precisa na Bíblia. Não existe nenhum momento, nenhuma história bíblica que não encaixe diretamente com as descobertas arqueológicas que vêm se mantendo durante os anos. A gente negar a eficácia e a valorização real, precisão real desse livro, chega a ser ignorância. Mesmo que nem todos os aspectos arqueológicos sejam possíveis de comprovar no momento, cada descoberta que vem se tendo com o passar do século só comprova cada vez mais a historicidade da Bíblia. Agora a gente vai falar sobre as documentações e as preservações desses documentos. Ela é um dos livros mais antigos, mais bem documentados, com a maior quantidade de manuscritos de cópia. Se você comparar com todos os outros manuscritos antigos, nenhum deles tem a mesma precisão e a mesma organização, a mesma valorização do que se está escrito, a preservação do contexto do que está escrito, de uma cópia para outra. Imagina, a Bíblia tem mais de 10.000 cópias. Se você pega a primeira cópia e vai até a última, o contexto é preservado com excelência. Existem várias variações de palavras, letras, vírgulas e várias interpretações surgem através disso. Só que o contexto principal, que é a morte do Senhor Jesus, a preservação da salvação pela graça, os mandamentos de Deus, tudo isso é preservado no seu contexto total, na sua integralidade. Outro ponto é a profundidade espiritual e pessoal que a Bíblia traz. Diversas pessoas são transformadas por completo ao se encontrar com esse livro. É se encontrar com ele, se encontrar com o Senhor Jesus, e há uma transformação individual. A intelectualidade que nega a eficácia, que nega a historicidade da Bíblia, na realidade ela está indo por uma contramão histórica. Ela está indo por uma contramão científica. Tudo isso para negar a validade da Bíblia, às vezes por uma simples discordância de algum mandamento de Deus. Todo cristão e crente considera Deus como sendo onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente porque se não fosse não criaria todas as coisas. Onipresente porque se não fosse não estaria em todos os lugares que esteve. E onisciente porque se não fosse não saberia de todas as coisas. Se nós entendemos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, nós entendemos também todo o querer de Deus é 100% válido. Então não é Deus que tem que se adequar à minha sociedade mundana e incrédula, mas nossa sociedade tem que se adaptar aos ornamentos, aos mandamentos e às decisões de Deus. É o certo, é o correto, não é o oposto que tem que acontecer. Exatamente por isso que quando as pessoas se encontram com a Bíblia, se encontram com os mandamentos de Deus, se encontram com o Senhor de uma forma tão intensa através desse livro que é atacado, chamado de cópia suméria, chamado de plágio, esse livro que por mais que hajam diversas interpretações, o seu contexto final, o seu conteúdo estrutural é único e nunca se altera. Mesmo com traduções diferentes, mesmo com versões diferentes, o conteúdo principal nunca se altera. Tem pessoas que dizem até que as traduções da Bíblia trouxeram divergências históricas e manipulações humanas sobre o conteúdo que tinha lá dentro. O homem pode tentar manipular o que está escrito, mas ele nunca vai ter eficácia real naquilo. Ele nunca vai conseguir 100% validar essa manipulação, porque o livro não é um livro só, ele é um livro protegido. É a palavra de Deus, e o Senhor colocou a palavra acima do seu próprio nome. Então a gente negar a Bíblia, falar que a Bíblia é só mais um livro manipulado por homens, a gente está falando da palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos ser infantis a ponto de ver um livro que consegue transformar vidas dessa intensidade, dessa maneira, com essa grandiosidade. Qualquer outro livro de autoajuda não tem o poder que esse livro tem. Até 1947 nós tínhamos uma versão da Bíblia. Nós tínhamos manuscritos bíblicos que nós considerávamos como sendo Bíblia. E todos eles haviam sido escritos depois da morte de Cristo. Então assim, até mesmo os do Velho Testamento. E muitas pessoas ficavam com aquela coisa de negar a eficácia, negava a validade da Bíblia, falando assim, tudo isso veio depois de Jesus. Vocês não podem falar que aquilo realmente, de fato,
é o texto original. Por quê? Porque veio depois de Jesus, pode ter sido manipulado, é o que as pessoas diziam. Mas em 1947 a 1956, na Cisjordânia foram descobertos 981 manuscritos diferentes da Bíblia, com variações de tamanho, de texto, de conservação. Esses documentos que foram encontrados no Mar Morto revolucionaram a história bíblica e acabaram com argumentos falaciosos do tipo: vocês não têm como provar de que a Bíblia foi preservada, porque se ela veio séculos depois do Senhor Jesus, não tem lógica. Se ela veio anos depois do Senhor Jesus, não tem lógica a gente querer validar isso. E dentro desses documentos, existiam documentos lá que corroboraram a nossa versão bíblica, provando a preservação de 300 anos antes do Senhor Jesus. Meu Deus, se os cristãos fossem tão manipuladores assim, eles teriam manipulado tudo, mas não manipularam. Os documentos encontrados, os textos encontrados do Velho Testamento de 300 anos antes do Senhor Jesus, eles eram exatamente iguais aos documentos encontrados nos manuscritos atuais, provando a preservação que há sobre esses textos. Se fosse qualquer texto humano, qualquer texto de homem, seria manipulado, porque nosso ego é assim. Nosso ego é tão grande que a gente não quer nem acreditar que Deus preservaria um documento, que a gente quer considerar que ele seria alterado por nós, porque nosso ego é grande. Por nosso ego ser grande, a gente acredita que nenhum homem permitiria que os cristãos manipulariam eles. E os documentos mais recentes eram de 68 depois de Cristo, ou seja, olha como há uma proximidade tão grande. Na minha opinião, essa postura de ir para cima da Bíblia, como as pessoas do mundo fazem com tanta força, é uma forma de justificar seus próprios atos. São pessoas que não querem se submeter a leis divinas, a ordens de Deus, não querem se submeter a mandamentos de Cristo, e por isso negam a eficácia daquilo que traz os mandamentos de Deus. Então assim, se você está assistindo esse vídeo e por algum momento pode ter passado na sua cabeça se confundir com um pensamento até mesmo contrário à historicidade da Bíblia, houve preservação dos textos, documentos 300 anos antes de Cristo. Como é que um cristão ia manipular 300 anos antes do nascimento de Jesus? Não tem nem lógica falar um negócio desse. E para finalizar esse vídeo é o seguinte, eu gostaria que você que está assistindo comentasse a sua experiência que você teve com a Bíblia. Quantos cientistas, quantos arqueólogos ateus não existem que tentam provar, tentam contradizer a Bíblia e não conseguem? Não tem como. A gente não pode negar a Bíblia porque a gente não quer seguir nenhum mandamento de Cristo. Nós temos que entender que nós somos os servos e Ele é o nosso Deus. Nós somos a criação e Ele é o Criador. O Criador não se submete à criação, mas a criação se submete ao Criador. Tá bom? Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, que eu espero que possa ter esclarecido algo. Perdão se fui rude em algum momento, mas estamos aqui em prol da palavra. Deus abençoe e até a próxima.